Bom dia, minhas amadas, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é Sara. E nesta manhã eu gostaria de trazer uma palavra do Senhor. Vai ser de encontro ao seu coração. E que em nome de Jesus você receba esta palavra. Que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 18. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Sufé, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tó, filho de Sufé, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Seló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofri e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos seus filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntou Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não lhe sou melhor do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia esta oração ao Senhor, ele a observava. Viu que os lábios dela não se moviam, mas como não ouvia som nenhum algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai ser embriagada? Disse ele. Larga esse vinho. Ana respondeu, meu senhor, não bebo vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então, Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não era mais triste. Então, minhas amadas, essa palavra me traz nesta manhã com o alvo justamente vencendo os inimigos através da oração. Ana, nós vemos aqui, Ana é uma referência de mulher de oração. Ela enfrentou alguns inimigos. Nós vamos ver agora os inimigos que Ana enfrentou. Ana enfrentou no versículo 6 a provocação de Penina. No versículo 10, Ana estava muito angustiada. No versículo 15, Ana estava profundamente triste. Ela estava com grande aflição, no versículo 16. Mas os inimigos de Ana foi provocação, angústia, tristeza e grande aflição.
Mas nenhum desses inimigos conseguiu parar a oração de Ana. Porque mesmo sendo provocada, angustiada, triste e aflita, ela continuava orando. E Ana, se vocês prestarem atenção, Ana aqui ela fez uma oração muito específica. Ela pediu a Deus um filho homem. E Deus respondeu a Ana com esse filho homem, que se encontra lá no versículo 20. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu o pedi ao Senhor. Então, Ana chorou, Ana se angustiou, Ana se entristeceu, Ana ficou muito aflita, mas Ana não desistiu. Ana continuou perseverando todos os dias em oração. Ana chorava com a sua alma amargurada, mas Deus a respondeu. Deus respondeu, né? Então, assim, no versículo, lá em Efésios 3, capítulo 3, versículo 14, diz: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, o que eu quero deixar para vocês, gente, que você coloque diante do Senhor nesta manhã a sua causa e se coloque de joelho diante do Pai. E veja, experimente as maravilhas que o Senhor fará através das suas orações. Através das suas orações, vocês vão viver milagres. Vocês vão ver o grande poder que o Todo-Poderoso tem, que o nosso Deus, o nosso Pai tem. Então, Deus, Ele é fiel. Ele responde às nossas orações. No tempo dele, na hora certa, Ele vai fazer. Então, Deus, Ele, como sendo fiel, Ana pediu um filho. Né? E Deus fez muito mais do que simplesmente um filho. Deus deu a Ana mais filhos depois de Samuel. Isso se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21, que diz: E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Então, o que eu quero deixar para vocês, minhas amadas, que Deus faz muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Então, permaneça fiel diante do Senhor e faça a vontade do Senhor. Persevere em oração. Não desista. Não desista da sua causa. Não desista da sua situação. Vença os seus inimigos através da oração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nesse momento eu quero orar pela vida de vocês. Senhor, nós te rendemos graça nessa manhã, meu Pai. Senhor, grandes coisas nós cremos que o Senhor fará, Deus. Que o Senhor a cada dia, Pai, visita essas mulheres, Senhor. Visita elas, Pai. Faz com que elas sejam perseverantes em oração, Senhor. Para que elas sejam, meu Pai, aquela mulher referência de oração no seu lar. Para que ela se levante como intercessora da sua casa, intercessora da sua família. E que ela nunca desista da sua causa. Por mais que as circunstâncias mostrem o contrário, mas que elas possam vivenciar, a viver pela fé e presenciar a tua presença, Senhor, sobre a vida delas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego cada uma, Senhor. Cada uma que se encontra angustiada, cada uma que se encontra triste, aflita, Senhor, em profunda tristeza.
Pai, Tu é aquele que sonda os corações, aquele que sonda a mente. O Senhor conhece, Senhor, a vida de cada uma delas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, transforma, Deus, toda essa situação, meu Pai. Em nome de Jesus, que elas se coloquem diante de Ti, Senhor, de joelhos, ó Pai, para que elas lutem, Senhor, pelas suas causas, porque eu creio, Senhor, que Tu fará infinitamente mais, Senhor, daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Então, Deus, eu deixo, Senhor, essa palavra, Pai, que penetre no coração dessas mulheres, Senhor, e que elas sejam referência, assim como Ana é referência para nós, Senhor. Essas mulheres sejam referência de mulheres de oração, mulheres guerreiras, mulheres fortes. Senhor, eu entrego elas nas Tuas mãos, meu Pai, crendo, Senhor, que grandes coisas, ó Deus, nós iremos vivenciar durante todo esse mês, Senhor. Grandes coisas, Senhor, grandes milagres, Senhor, o Senhor fará sobre as nossas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Eu entrego, Senhor, crendo, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Não importa, minhas amadas, quão sombria e sem esperança uma situação possa ser, nunca pare de orar. Que Deus abençoe a vida de vocês e que uma semana recheada de bênçãos e de milagres. Em nome de Jesus. Um cheiro, minhas amadas, para vocês.